Falar de coisa boa agora aqui na Rádio Bandeirantes hoje, Sônia Blota, você que está em Paris, hoje é o Dia Mundial do Vinho. Dia Olha Mundial que do Vinho. maravilha. Essa bebida milenária que hoje movimenta muitas economias, muitos setores. Tem muita gente hoje que se especializa na produção, no comércio de vinho. Quem está conosco aqui hoje, Sônia, para falar conosco, é o Christian Burgos. Ele é o editor da revista Adega e um dos parceiros do canal Sabor e Arte, aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, falando justamente sobre vinhos. Aliás, o Christian estreou ontem, aqui na Rádio Bandeirantes, no Jornal Gente, junto com o Josimar Mello, na coluna do Sabor e Arte. E a partir de agora, toda sexta-feira, você vai ouvir falar sobre vinhos também aqui na Rádio Bandeirantes. Christian, seja bem-vindo, um bom dia para você. Obrigado, bom dia Thaís, bom dia Sônia, bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. É um prazer estar aqui com vocês para, em meio do Carnaval, celebrar também o Dia Mundial do Vinho. É verdade. Maravilhoso, é um privilégio para a gente, Christian. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Christian, obrigado mesmo. Qual que é hoje o tamanho do mercado de vinho? O que a gente pode contar para o nosso ouvinte a respeito da relevância do vinho nas economias? Bom, eu estava em Paris até quinta-feira, numa feira de E vinhos. nem me procurou para a gente tomar um vinho juntos. Na próxima você vem. Eu prometo que a gente faz. E eu recebi a informação do Ministério da Agricultura que o vinho é responsável por um superávit de 13 bilhões de euros só na economia francesa. Aqui no Brasil, a movimentação do mercado do vinho gira em torno de 12 bilhões de reais por ano. É uma indústria que não tem um tamanho muito relevante para o PIB, vamos dizer, percentualmente falando, mas tem muita relevância na vida das pessoas e ela movimenta muitos pequenos produtores pelo mundo todo. Então, é uma indústria que tem um papel social bastante importante, além, obviamente, do papel da preservação da sustentabilidade da natureza. E de dar tanto prazer para a gente, né? Que no final das contas é o mais importante de tudo. Olha, Christian, meu avô dizia que o vinho, ele não é só uma bebida, ele é um alimento, né? Que o vinho é uma cultura, o vinho é uma paixão aqui na França, na Europa, de uma forma geral, eles sabem, mas a França não quer nem saber. A França diz que os melhores vinhos do mundo são franceses, que eles podem até discutir a questão dos queijos, mas dos vinhos eles não discutem, porque eles têm certeza que os vinhos são os melhores. Mas, de fato, aqui, Christian, o vinho ele é muito barato, um vinho de boa qualidade. Ele é muito barato, então às vezes tem taças de vinho aqui que são mais baratas que o refrigerante que você pede num restaurante, que fazendo parte da cultura. Mesmo assim, numa garrafa já aberta, existe essa conservação, o saber conservar. E, muito curiosamente, o Brasil ganhou prêmios aqui na França, principalmente na questão dos espumantes, que dão orgulho para a gente, né, os espumantes do sul do país. Agora, nós estamos muito aquém do mundo na questão do vinho tinto, né? E também na questão econômica. O vinho, ele não é acessível ao brasileiro como deveria ser, porque todo mundo que absorve a cultura do vinho acaba investindo em ter um vinho. E isso não é para todo mundo. Qual a análise que você faria disso para que o vinho seja mais, digamos assim, popular no Brasil? Bom, o tema do que acontece com vinho, infelizmente, acontece com muitas coisas no consumo do brasileiro. Se a gente olhar o preço dos automóveis aqui versus o preço dos automóveis, por exemplo, nos Estados Unidos, ou as roupas da gente e tudo mais, a gente vê que o Brasil carrega uma dinâmica de carga tributária muito grande. Nos países europeus existe uma compreensão desse papel social do vinho como um alimento, e você opera com cargas tributárias mais acessíveis e mais baixas. Infelizmente, essa é a grande barreira para a entrada de mais pessoas nessa paixão maravilhosa que é o vinho. E você colocou muito bem, Sônia, a questão da capacidade do Brasil, sobretudo na região sul, de produzir grandes espumantes, e isso eu acho que já está consagrado, tanto internacionalmente como aqui no país, como no consumidor. Ele já sabe que ele consegue grandes espumantes com uma melhor relação custo-benefício nos espumantes brasileiros do que muitos espumantes
estrangeiros. Infelizmente, o mesmo ainda não acontece aqui no Brasil, para os tintos e para os brancos, mas eu tenho muita confiança. A gente está vendo novas regiões produtoras surgindo aqui, como no Sudeste, o próprio Nordeste, que vão ter um terroir mais adequado para a produção desses vinhos, tanto de forma efetivamente econômica, para facilitar a produção e os custos de produção, quanto também do elemento do terroir, para ter uma qualidade superior nesses vinhos, assim como você tem nos espumantes na Serra Gaúcha, sobretudo. Christian, o vinho no Brasil é caro na comparação com outros países? É muito caro. Existem países caros também de vinho. Por exemplo, uma vez eu fui para Índia e o vinho lá era caríssimo. Conseguia ser o dobro do preço do vinho no Brasil. O que acontece é que o vinho de entrada, sobretudo, em muitos países, consegue, sobretudo na Europa, né? Conseguem ser bastante mais acessíveis, rivalizar com outras bebidas, inclusive com a água num restaurante, né? Você vai pedir uma garrafa de uma água especial e a taça de vinho, eles provavelmente vão ter o mesmo custo. Então, sim, o vinho é caro no Brasil com relação a outros países. Existem países que fizeram experimentos muito interessantes e diminuíram os impostos sobre o vinho e aumentaram, de certa maneira, a tributação. Alguns deles, por exemplo, se você for para a Rússia, eles criaram um movimento de incentivo ao consumo de vinho como substituição de outros destilados que tinham muito mais potencial alcoólico, e acabou sendo muito positivo para todo mundo na economia, inclusive para o vinho, inclusive para a saúde das pessoas, né? Que esse é um dos grandes benefícios do vinho. Às vezes a gente fala muito do prazer e tudo mais, mas o vinho consumido em moderação e com regularidade, ele faz bem à saúde. Pois é, essa história da saúde, ela combinou com o Brasil, né? Acho que as pessoas passaram a tomar mais vinho, né, e frequentar esses clubes de sommelier, etc., procurar entender mais. É quando veio mesmo essa questão dos radicais livres, né, que o vinho em moderação, ele faz bem para a saúde. E também existia um mito, né, Christian, que o Brasil é um país que combina com cerveja por causa do clima tropical. Na verdade, o brasileiro gosta de cerveja e uma coisa não exclui a outra. Então precisaram ser feitas algumas campanhas de marketing, como, por exemplo, o do Rosé Piscine, que combina com locais mais quentes, né, como Rio de Janeiro, por exemplo, como o Nordeste, que você coloca as pedras de gelo, né, o piscine, você coloca as pedras de gelo dentro de um vinho, normalmente rosé. Eu queria que você falasse, Christian, se você acha que campanhas como essas são válidas para que a cultura do vinho ela se espalhe mais no nosso país de dimensão continental. Eu sou super favorável a você fazer coisas que tragam as pessoas para experimentar e poder ver se elas gostam e eu tenho certeza que elas vão se apaixonar pelo vinho, como eu me apaixonei, como meus amigos e amigas se apaixonaram. O que eu fico sempre como uma voz distoante é que eu tenho uma visão que a super simplificação do vinho também não é beneficiado, não beneficia o próprio vinho. Vamos dizer, o vinho tem tanta cultura, o vinho tem tanta história. Eu acho que a gente tem que trazer o vinho para o dia a dia das pessoas, sem super simplificar o vinho para que ele se torne somente mais uma bebida alcoólica. Agora, quando você está falando de vinho de qualidade, levar o vinho para consumo na praia, levar o vinho para consumo na piscina, no seu barco, levar o vinho para a gastronomia brasileira, o vinho está no dia a dia das pessoas. 6 milhões de novos consumidores de vinhos adentraram o mercado de vinho durante o período da pandemia. Essas pessoas vão continuar consumindo, porque o vinho passou a fazer parte do dia a dia delas. Então, isso é que eu sou bastante favorável, a simplificar a entrada das pessoas no vinho, tirando esse elemento snob, porque o vinho é uma cultura. Quando você vai conversar com os produtores, você vê que eles são pessoas simples e são pessoas maravilhosas. Eles têm, por um lado, mesmo os produtores dos vinhos mais caros do mundo,
Quando você vai conversar com o Alberto de Villeneuve no Romanée Conti, ele é uma pessoa que se define num dia, ele está nos mais importantes restaurantes do mundo. Em Paris, essa semana, eu fui ver uma garrafa de Romanée Conti, estava custando 25 mil euros na loja. E no outro dia, só que ele se define como uma pessoa do campo, um produtor agrícola. Que No bacana, fundo, é verdade, né? o vinho tem essa conexão de você conseguir encontrar pessoas maravilhosas conectadas com a natureza, conectadas com o solo onde eles produzem esse vinho, e também que tem um grau elevado de cultura. Eu acho que as pessoas podem viver o lado simples do vinho, sem esnobismo e sem nada, mas também não perder a compreensão de que o vinho é uma bebida especial. Porque eu acho que isso é que faz as pessoas quererem continuar consumindo vinho, aprenderem mais, aprenderem seus próprios paladares, aprenderem o que eles gostam, o que eles não gostam, como é que ele vai consumir melhor o vinho, por que que eu vou preferir um vinho rosé à beira da piscina, ou por que que eu vou preferir um branco à beira da piscina, ou um grande espumante à beira da piscina e não um vinho tinto encorpado. E à medida que as pessoas vão experimentando, elas vão desenvolvendo seu repertório e melhorando a sua capacidade de extrair prazer daquilo, que tem que ser um sabe, hábito Thaís simples. e Christian, só pegando um gancho no que você está falando, que Desculpa. é super importante, porque você sabe que existia um mito que o vinho não ia com a feijoada, e me provaram o contrário. O vinho vai com a feijoada, acreditem se quiser, pessoal. O vinho vai com tudo. Se você escolher o vinho certo, ele vai com tudo. E essa é uma das grandes maravilhas do vinho e que a gente está explorando muito junto no Sabor e Arte, né? Que é essa conexão do vinho e a gastronomia em todos os sentidos. E tem sido um privilégio e um prazer poder fazer isso com a curadoria do Josimar Mello, que é um mestre, e a gente poder levar essa mensagem do vinho à frente também nesse canal da televisão. O Christian Burgos é o editor da revista Adega, parceiro do canal Sabor e Arte, e também está conosco aqui na Rádio Bandeirantes, porque hoje é o Dia Mundial do Vinho. Vou te fazer uma pergunta que acho que você todo mundo Manda deve fazer lá. para você, Christian, mas eu queria ajudar o ouvinte da Rádio Bandeirantes a ter mais acesso a essa cultura do vinho sobre a qual você e a Sônia estavam falando. Como é que você pode ajudar uma pessoa que está começando agora a se aventurar, a querer comprar vinho, consumir? Como é que se escolhe um vinho? Pensando em qualidade, em preço, nessa oferta gigantesca que a gente tem hoje, às vezes o supermercado, não precisa ser um grande, uma revenda especializada, às vezes um mercado de bairro, seção de vinhos, tem de tudo. A gente olha e fala, meu Deus do céu, por onde eu começo? Por onde que se começa? Bom, um dos caminhos é assistir o Sabor e Arte ou ouvir a nossa coluna aqui na sexta-feira, é o merchandise. Mas existem diversas formas. A primeira delas é você consumir com outras pessoas que conhecem um pouco de vinho. Então, você se juntar com outras pessoas para degustar junto e aproveitar esse momento é uma delas. Você pode fazer isso no restaurante conversando com o sommelier que vai te atender, ou você pode falar com o atendente do supermercado. Tem muitos sommeliers trabalhando no supermercado justamente com a missão de ajudar o consumidor que está iniciando a se encontrar e dar seus primeiros passos. E aí você começa a explorar, porque o vinho é isso. Você vai explorar e vai descobrir o seu próprio paladar, e esse paladar vai mudando com o tempo também. Tem que se aventurar, tem que viajar, tem que conhecer, fui para Paris, vou experimentar os vinhos de lá. Fui para o Uruguai, vou experimentar os vinhos de lá. Eu fui para o sul do Brasil, vou experimentar os vinhos de lá. E quando eu estou aqui, eu vou experimentar o vinho de todo lugar. E sem medo de ser feliz. Se você olha, não Christian, gostar, queria até te fazer um abre outra elogio. garrafa. Ótimo, se não gostar, abrir outra garrafa é uma bela de uma dica. Uma bela de uma dica, é verdade. Sabe, Thaís e Christian, eu acho que o ouvinte vai concordar comigo. Muitas vezes, quando você vai procurar o vinho, entender melhor desse vinho, a linguagem do sommelier ou da sommelier que está te atendendo, quer dizer, porque ele é redondo, porque ele é aveludado, porque esse tem tanto tanino. Eu acho que precisa desvendar um pouco mais, desmistificar esses termos, não no sentido que você estava falando de também tornar algo muito popular, mas popularizar os termos para que
que o ouvinte, nós consumidores, possamos entender de verdade. Se alguém me diz que um vinho é redondo ou aveludado, não quer dizer muita coisa, certo? Você tem toda a razão. A gente tem uma nomenclatura própria no mundo do vinho, como a gente tem em qualquer ambiente técnico, mas, acima de tudo, as pessoas não devem ter receio dos sommeliers ou de quem escreve em revistas ou de quem fala na televisão, porque nosso objetivo é um só: servir o consumidor do vinho. E isso é uma das coisas que às vezes pode afastar, se a gente tiver uma postura snob ou se a gente competir com relação ao conhecimento das pessoas. Ao contrário, a gente tem que ajudar e as pessoas têm que reconhecer ou saber que elas podem perguntar, que elas podem ter dúvidas, que elas não precisam saber de tudo. A gente está ali e os sommeliers estão ali para servir a eles e não para deixá-los constrangidos ou alguma coisa assim. Já houve esse momento, acho que hoje existe muita consciência no Brasil, que a gente está servindo o consumidor e que a gente está servindo para expandir a cultura de vinhos no Brasil. Então, pode conversar com os sommeliers, eles vão ser sempre acessíveis a conversar com vocês, e use o seu vocabulário para descrever como você sente, se você quiser. O sommelier, à medida que vai te fazendo algumas perguntas, ele vai conseguir te dirigir um pouquinho mais dentro do seu próprio gosto. Cristian, existe vinho bom e barato? Existe muito vinho bom e barato. É uma das coisas que a gente fica mais feliz No Brasil? de encontrar. No Brasil também. Muito vinho bom e barato. Se você começar, se eu for falar dos brasileiros, você encontra belíssimos espumantes abaixo dos R$30. Talvez em outro país R$30 não seja exatamente a noção de um vinho barato, mas aqui no Brasil você começa a consumir bons produtos entre R$30 e R$50. Você começa a encontrar alguns tintos que vêm de outros países que têm essa capacidade, mesmo vinhos brasileiros. Assim, existe vinho bom e barato, é mais difícil talvez de encontrar, mas aí é que está a graça. Degustar muito vinho, né? Nós profissionais, degustar muito vinho para encontrar esses vinhos para as pessoas. Ô, Cristian, mas sabe o que é uma outra paixão? É a enogastronomia, quando você harmoniza o vinho com comida. Que delícia! Só para a gente ficar com fome nesse carnaval, dá uns 3 exemplos aí pra gente. É incrível isso, e é uma das coisas mais fabulosas, é você poder fazer essa harmonização e as pessoas experimentarem, porque quando você coloca o vinho com a comida de forma adequada, de forma correta ou certa, ou você acerta na harmonização, os dois crescem e ganham uma outra dimensão, ganham é impressionante como muitas vezes a gente faz jantares, e eu faço jantares, e daí eu coloco uma harmonização média e uma harmonização ideal, e as pessoas entendem na hora o que está acontecendo. Então, por exemplo, as harmonizações, vamos falar da harmonização clássica. A harmonização clássica, a gente vai falar de um queijo mais forte, o Roquefort, um queijo azul, com um vinho mais doce, como o vinho do Porto, esse tipo de coisa. É uma harmonização clássica. A hora que as pessoas combinam as duas coisas, puf, nunca mais esquecem. Mas olha, você e o Josimar, eu já falei isso para a Thaís, você e o Josimar me matam na hora do almoço. Aqui são 1h21, aí vocês ficam só falando de coisa gostosa, pelo amor de Deus. Mas aposto que a Thaís já está com fome de manhã aí. É muito bom, mas a gente pode falar dos Cabernet Sauvignons com o churrasco, esse feriado pede, né? Eu já preparei os meus vinhos aqui pro feriado também, tem vinho para todas as ocasiões, e para churrasco, para pizza, para hambúrguer, para massa, e assim a gente vai navegando nesse mundo delicioso. E para um peixe assado? Depende muito do molho. Tá. Né? O peixe aquele grelhadinho com azeite, batata, aquele basicão. Um chardonnay
é uma pedida fácil para isso. Se você tiver o azeite um pouquinho mais oleoso, você vai num Chardonnay ou num Pinot Grigio, você vai ficar muito feliz. Estou falando de variedades de uvas, né? A uva Chardonnay ou a uva Pinot Grigio são variedades brancas, né? Então você vai ficar muito feliz. Mas, por exemplo, em Paris, eu tive um jantar que tinha um peixe branco com um molho de frutas vermelhas, servido com um vinho tinto, bastante estruturado, e num perfil mais opulento, funcionou Era muito por causa bem. do molho. Então, era por causa do molho. Então, quando a gente vai ver as harmonizações de bacalhau, por exemplo, que é uma harmonização que os brasileiros sempre consultam muito quando vai chegando na época da Páscoa e tudo Verdade. mais, você vai buscar a harmonização do vinho com o molho que vai da preparação desse bacalhau, sobretudo, né? A mesma coisa vai acontecer com as massas. Se você tem um molho de tomate, você talvez vá para uma uva Sangiovese, mas se você tem um molho branco, você vai ter que ir para uma uva branca para fazer frente a isso com bastante untuosidade. Um Chardonnay bem amadeirado seria uma boa opção para isso. Então, a gente vai descobrindo que existem pequenas nuances, mas é muito simples. Uma vez que você experimentou uma combinação que funciona, você nunca mais vai esquecer. O Christian, tem um ouvinte perguntando, afinal, qual é o vinho que combina com feijoada? Eu acho que ele não acreditou muito não, viu? Perdão, tem 2 vinhos que combinam com feijoada. Um é o espumante, por uma questão de... A feijoada é sempre por uma questão de oposição. Como tem muita gordura na feijoada, você precisa limpar o paladar e ajudar a limpar o paladar. Então, um espumante seco é muito bom para feijoada. E também falam que tem um vinho tinto da região do Minho de Portugal, que é um vinho verde tinto, que vai muito bem com a feijoada, porque ele é extremamente adstringente. Então, é interessante experimentar por aí. Mas se você preferir a caipirinha, também não tem problema. Aliás, já que eu falei em ouvinte, vou aproveitar, Christian, e colocar aqui a dúvida, a pergunta de um ouvinte que mandou uma mensagem para a gente por áudio também. Oi, bom dia, gente. Eu só gostaria de tirar uma dúvida em questão de vinhos. Porque ou é seco ou é suave? Como é que a gente não consegue ter um meio termo? Eu não gosto de vinho doce, também não gosto de vinho muito seco. Não tem jeito de ter um meio termo? Porque você procura nos mercados, nos rótulos, não diz nada. Eu acho que deveria ter esse tipo de informação também, né? É um excelente ponto, né? E você tem os vinhos intermediários. Às vezes você vai ver lá o rótulo demi-sec, que ele tem menos graduação de açúcar, menos concentração de açúcar do que os vinhos doces. E você tem os vinhos secos, já seria um início. E depois você, dentro dos secos mesmos, você pode ter vinhos com um perfil mais doce, ou porque eles têm um pouquinho mais de álcool, ou porque a fruta é mais madura. Então você tem um pouquinho de açúcar residual a mais do que o perfil do seco. Mas aí você começa a entrar em pequenos detalhes que você, a hora que verificar com um sommelier ou numa revista ou em qualquer lugar qual é a descrição desse vinho, você vai ter as suas pistas para entender que aquele vinho vai ser um pouquinho mais doce, mas não vai ser demi-sec ou não vai ser doce. Olha, eu queria agradecer Compliquei muito. demais? Oi? Desculpa, Christian. Nada, tava anotando demais. aqui suas Não, dicas. tá ótimo. Então tá bom. Ô, Christian, pra gente terminar aqui a nossa conversa, a gente tá no meio do carnaval. Aliás, Christian, tô vendo você aqui na nossa live, você tá de cachecol, blusa, você não tá no Brasil não, né? Não, eu tô em Campos do Jordão. Tá esse frio aí, Christian? Aqui amanheceu, tava 15 graus, agora já deve estar uns 19 graus, mas ainda não saiu o sol, então... Tá quase, eu tô me aqui o preparando máximo já. é 14 hoje, até que tá quentinho aqui em Paris. Então é isso. Eu peguei 0 graus aí em Paris semana passada. Semana passada você pegou um frio. Tava Nossa, um friozinho que friaca. mesmo. Mas era bom pro vinho, então na feira de vinhos o a gente vinho é tava bom. bem servido. Então, Christian, pra gente terminar, que tipo de vinho combina
com o clima, festividade, alegria, enfim, essa sensação de carnaval que começa hoje e vai até quarta-feira? Tem muitos carnavais, né? As pessoas podem estar em campos aqui que nem eu, e daí vai ter um vinho específico, mas nos bloquinhos e na folia é o espumante. É o vinho da celebração, é o vinho da alegria, é o vinho que te faz crescer, aquelas borbulhas, aquela comemoração, o próprio barulho de abrir a garrafa de espumante já chama celebração, né? Então, eu quero desejar um bom carnaval para todo mundo, sobretudo para vocês, Thaís, Sônia, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Se vocês me permitirem, hoje o canal Sabor e Arte está com uma programação especial do Dia Mundial do Vinho. Durante todo o dia, nós vamos ter uma programação dos melhores conteúdos que foram criados no último ano sobre o tema do vinho. Espero que vocês gostem. Se não, muito vinho, muito espumante, com moderação. Ninguém vai dirigir depois de beber, mas aproveitem seu carnaval com bom espumante. Se for um espumante brasileiro, parabéns para você. Christian Burgos, editor da revista Adega e colunista, colaborador, parceiro do canal Sabor e Arte, falou com a gente aqui na Rádio Bandeirantes neste sabadão de carnaval, que também é o Dia Mundial do Vinho. Obrigada, Christian. Bom carnaval para vocês. Obrigada, Estamos no Christian. Jordão, então. Obrigado e saúde. Saúde.